Eu que fui querer ajudar o meu ex-marido e descobri que ele tava passando a perna em mim. Exatamente. Eu fui casada com meu marido por um tempo e nós tivemos uma filha. Só que quando a minha filha tava com mais ou menos uns 2 anos de idade, eu e ele, nós nos separamos. Só que assim, a gente se separou super de boa, sabe? Não teve traição, não teve nada demais. A gente se separou porque a gente percebeu que o nosso casamento tinha acabado. A gente se tratava como amigos, a gente não se via mais como marido e mulher, a gente não se procurava mais na intimidade. Então a gente resolveu se separar. E a nossa separação foi muito tranquila. Só que o meu marido, quando a gente separou, ele tinha um emprego que era um emprego bem ruinzinho, assim, que não pagava ele tão bem. E ainda tinha uma questão que ele tinha sofrido um golpe de uma pessoa da família dele, e ele tava pagando umas parcelas de um negócio aí, que era uma parcela super alta. Então era uma coisa que pesava muito. Quando a gente era casado, já pesava muito no bolso dele. Imagina depois de separado, né? Que aí ele ia ter que pagar um aluguel de uma casa nova, pagar energia, pagar tudo sozinho e ainda pagar esse parcelamento. Então eu sabia que o financeiro dele era muito apertado. E como a gente tinha separado ali de uma forma muito tranquila, eu falei pra ele, olha, não precisa se preocupar com pensão pra nossa filha, porque, gente, eu tinha um emprego que me dava uma renda muito boa, me dá uma renda muito boa. Então eu conseguia manter a minha filha de uma forma muito tranquila. E eu vi aquilo como uma forma de ajudar ele, porque eu sabia que o financeiro dele era extremamente apertado. Falei pra ele, olha, não precisa se preocupar com pensão, porque eu dou conta de manter ela. A única coisa que eu não quero é que você suma da vida dela, eu quero que você seja o pai mais presente possível. Ele concordou, me agradeceu e realmente ele se manteve um pai presente e se mantém até hoje. Isso aí eu não posso reclamar dele. Ele é um pai super presente e participa de tudo da vida dela. Ok, depois de uns 2 anos mais ou menos que nós tínhamos nos separado, ele arrumou uma outra pessoa, uma outra mulher. Ok, não tive problema nenhum, fiquei feliz até, falei, ele tem que fazer a vida dele mesmo. Só que ele, depois que ele começou a se envolver com essa mulher, ele vivia em festa, ele vivia viajando pra praia e vivia em restaurantes caros e tal, um monte de coisa. E eu ficava tipo, gente, como é que esse cara tá se mantendo nesses lugares? Porque ele não tem dinheiro, ele não tem esse dinheiro, né? Só que eu sempre mantive uma relação muito boa com a mãe dele, a minha ex-sogra, né? E todas as vezes que eu levava minha filha pra visitar ela, a gente conversava muito. E numa dessas conversas ela falou assim, porque ele começou a namorar com essa menina, mas ela não vem muito aqui, ele não traz ela aqui, eu já pedi pra ele trazer, porque eu queria conhecer ela melhor, mas ela não vem, ela gosta de ser mais afastada e tal. E aí no meio dessa conversa ela me falou que ela é uma mulher que tem muito dinheiro, que ela tem, né, uma condição financeira muito boa, que a família dela no geral tem uma condição de vida muito boa. Então o que foi que eu pensei? Se ele tá viajando, indo em restaurantes caros, frequentando praia, um monte de coisa, é porque provavelmente é ela que tá bancando ele, é ela que tá pagando as coisas, porque ele não tem essas condições, né? E aí a minha sogra falou a mesma coisa, que era ela que ficava pagando as coisas pra ele, que era ela que ia pros lugares e levava ele. Ok, gente, não me meti, eu não tenho nada a ver com o financeiro dela, né? Eu tenho a ver com o financeiro dele, mas com o dela não tinha nada a ver. Então pensei, se ele vai pros lugares é porque é ela que paga pra ele, né? Ok, até que passou algumas semanas dessa conversa que eu tive com a minha sogra. Num dia ela me liga pedindo pra ir na casa dela, falando, preciso conversar contigo, vem aqui. Eu fui. Chegando lá, ela falou assim, quanto é que o meu filho paga de pensão pra tua filha? E aí eu falei pra ela, olha, ele não paga nada, porque ela já sabia, né, do financeiro dele, falei do golpe que ele tinha sofrido. Falei, quando a gente separou, a gente entrou em um acordo que ele não ia pagar pensão por conta, né, da situação financeira dele. Até porque esse parcelamento desse negócio era um parcelamento muito longo, de anos, sabe? Então eu sabia que ainda não tinha acabado. E eu falei pra ela, ele não paga nada. Aí ela falou assim, você vai entrar na justiça agora contra ele e vai pedir pra solicitar que ele pague uma pensão de acordo com o salário dele. E aí eu fiquei tipo assim, mas gente, o salário dele era muito baixo, sabe? Eu fiquei pensando, por que ela tava pedindo aquilo? E aí a minha sogra foi e me disse, eu descobri que a mulher dele já quitou aquela conta que ele tinha, ela já quitou, ela deu um emprego pra ele muito melhor no local onde ela trabalha, na empresa dela, o salário dele é tanto e ele ainda assim não tá ajudando a filha dele, isso é muito injusto. Gente, quando eu soube que ele já não devia mais aquela conta que ele tinha, que o salário dele tinha aumentado e muito da última vez do que eu conhecia, e ele simplesmente não tinha falado nada, nossa, eu me irritei tanto, porque eu tinha feito de bom grado, eu tinha feito de boa fé, não ter cobrado cobrado dele de início, né? Porque eu fiquei com pena da situação dele. Mas a partir do momento em que ele teve uma melhora na vida financeira dele, em nenhum momento ele me ofereceu R$ 100 sequer pra comprar alguma coisa pra filha dele. Tanto que quando eu mandava a minha filha pra casa dele ou pra passear com ele, era eu que dava tudo. Eu mandava lanche pra ela comer. Quando ele saía com ela, eu dava dinheiro pra ele gastar com ela, porque eu pensava, ele não tem dinheiro. E ele tinha, e ele não gastava R$ 1 sequer. Quando eu soube, eu fiquei com tanta raiva, gente, que eu nem fui pra cima dele, não falei nada. Eu simplesmente entrei direto na justiça.
E quando ele soube, ele ainda ficou com raiva, ele ainda veio pra cima de mim perguntando por que que eu não tinha ido conversar com ele. Por que que eu não tinha? Porque a gente poderia ter resolvido aquilo fora da justiça. E eu falei pra ele que quando a gente tentou resolver fora da justiça, ele tinha me sacaneado, tinha sacaneado a própria filha dele e que agora eu não queria mais papo. Conclusão, fomos pra justiça, pediram tudo que precisava, documentação, tudo. E hoje em dia, ele simplesmente paga uma pensão pra filha dele de R$ 2.500, pra vocês terem noção mais ou menos do salário dele. Ele paga uma pensão de R$ 2.500 pra filha dele. Ele ficou com raiva de mim depois dessa situação. Foi a maior coisa, mas eu sei que agora é a melhor coisa que poderia ter acontecido pra minha filha. E assim, como eu tenho um emprego muito bom e eu consigo manter a minha filha, todo o dinheiro que ele manda de pensão, eu guardo. Eu tenho uma poupança e eu tô guardando esse dinheiro pra alguma emergência que a minha filha precisa, ou de repente pra no futuro ela querer estudar fora ou fazer faculdade, enfim, é dela, esse dinheiro que eu tô guardando é dela. Ou simplesmente comprar uma casa pra ela quando ela tiver mais velha, sabe? Mas é um dinheiro que ela tem de direito, né? E assim, eu fico pensando o quanto alguns homens, são sacanas, sabe? Porque eu tentei ajudar ele, eu ajudei do jeito que eu pude quando a gente separou. Mas na primeira oportunidade que ele teve de melhorar de vida, ele não teve coragem nem de ajudar a própria filha. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.